Fala galera do meu canal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo mais uma vez. Então hoje aqui na Intec Perus, dia 24 de junho, estamos apresentando a Feira Tecnológica. São projetos de trabalho de conclusão de curso, projetos variados. Então é uma oportunidade dos alunos trazerem a teoria agora com a prática. Então diversos trabalhos que vocês vão ver, projetos inovadores, projetos que realmente vale a pena vocês estarem assistindo aí. Muito obrigado e curta e compartilhe. Muito obrigado. Boa tarde, galera. Eu sou o Carlos, aqui é o Emerson, o Dernen e a Késia. E nós estamos apresentando aqui para o pessoal do TCC da ITEC sobre o pit stop da Fórmula 1. Tá? Falando um pouco mais sobre todos os processos que são utilizados, toda a logística que é utilizada na própria Fórmula 1, na própria competição, que é muito utilizada, muito importante. E basicamente é isso. Quer falar alguma coisa? Não tenho nada a acrescentar. Falar alguma coisa? Em homenagem ao Ayrton Senna, hein? Valeu, galera. E falamos da ITEC, eu, Gildo Marçal, de Perus, unidade de Perus. Estamos em nossa feira aqui, mostrando inovações, projetos. Nesse caso aqui, é o nosso projeto aqui, um bastidor de controle de nível em processos industriais, tá? Onde faz o processo de controle de nível entre o recipiente superior e inferior. E aqui conseguimos o quê? Trabalhar com grandezas, tais como pressão, vazão, temperatura, entre outras, tá? Isso é muito importante, é de grande exigência no processos industriais, resfriamento, transferência de líquidos, fluidos de corte, não precisa ser necessariamente água, muito necessário também na questão da irrigação, no Nordeste, a questão das pessoas que precisam de açudes ou cisternas para acumular água, processos industriais como resfriamento de torres de ar-condicionado, né, os famosos chillers, resfriamento de processos de injeção de termoplástico, né? Tudo controlado o quê? Por CLP, sistema moderno, baixa tensão, fonte de 24 volts, nada mais aquele sistema obsoleto e arcaico de eletropneumático, tá? Monitoramento da tensão, corrente de uso, bem simples, porém muito complexo. Podem ver, todo o sistema, recipiente inferior, cheio, graças ao que? A bomba, a solenoide, processo reverso, bomba elevatória, água já na temperatura correta pela resistência blindada, transferência do fluido para o recipiente superior. É um processo cíclico, contínuo. É isso aí. Compareçam todos, a ITEC Perus agradece, todos nós alunos, futuros formandos, agradecemos. Boa tarde, meu nome é André. Boa tarde, meu nome é Ramon. Boa tarde, meu nome é Rafael. Boa tarde, meu nome é Laira. Nós somos do terceiro módulo de logística. Nosso TCC a gente está falando da rede de suprimentos, da rede fast food. Bom, basicamente o que a gente tem aqui é um circuitinho que a gente pegou com CLP e a tela IHM. Então basicamente o que a gente vai fazer aqui, ó, é ligar o motor através da IHM e desligar ele também, ó. E agora ó, a gente tem outra demonstração disso, que seria o acionamento de um semáforo. Então quando a gente liga aqui, ó, ele vai trocando tanto no físico quanto no virtual. Então, é basicamente isso aqui, esse nosso projeto. Olá, eu sou o Daniel e eu faço automação aqui na ITEC de Marçal Bezerra Brandão. Estou no primeiro módulo do meu curso, né? E aqui a gente, nessa nossa feira, a gente desenvolveu alguns projetos, né, que são seguidos do primeiro. A gente realizou aqui, que saiu do papel, que a gente chega no curso cru e a gente consegue desenvolver muito bem, né, depois, certo, a gente tem nossas dificuldades, mas a gente consegue desenvolver. Bom, ele funciona com dois pontos bases, né? O primeiro ponto base é o LDR, que ele funciona como a ignição desse carrinho, né? E ele funciona de acordo com a luz do ambiente. E segunda parte são a nossa hélice, né, que é ligada ao nosso motor, e a gente consegue fazer esse carrinho andar, que ele funciona dessa forma. Se ele tem luz, ele aciona, se não tem, ele desaciona, né? Então a gente também tem nosso display e a gente liga.
por ter luz no ambiente, faz a hélice girar. Se não tem, ela trava. Então, aqui se a gente tocar, ele vai ser impulsionado por essa força. O nosso segundo projeto foi desenvolvido com o professor Alberto e a gente tem uma fonte com diferença de potencial, que é a gente tem um transformador, basicamente a chave do nosso, a gente tem um transformador e a gente consegue regular a nossa tensão, seguindo do 127 ou 220 para uma tensão onde a gente consiga controlar, né? No caso aqui, a gente tem que a gente consegue regular a nossa tensão. Segundo o nosso terceiro projeto, que foi uma colaboração entre o professor Alberto e o Marcelo, né, que foi um sistema sequencial. E esse sistema sequencial ele funciona com base nos nossos componentes, né, e ele gera uma sequência. Né? Gerando essa sequência, a gente pode iniciar, eu vou estar fazendo a ligação, a gente faz a ligação, aciona todas as luzes. A gente acionando esse botão, ele vai dar o sinal, então vai seguir uma sequência. Caso saiu fora de ordem. Aciona, vai fazer todo o funcionamento e segue esse padrão. Né? O correto é seguir esse padrão, mas você pode também adaptar eles para que acione de diversas formas diferentes. Né? Aqui a gente tem o nosso último projeto, que foi um PWM, que ele tem a função de regular o nosso potencial do nosso motor. Como isso se aplicaria numa indústria? Bom, ele se aplicaria na indústria de uma forma, por exemplo, como exemplo, né? A gente utilizaria a gente quer utilizar um PWM numa fábrica de bolo. Na primeira parte, no modo de preparo lá, no primeiro processo, no primeiro passo, a gente tem que utilizar uma batedeira muito mais forte, ou seja, um motor girando com uma velocidade muito alta. E na segunda parte desse bolo, a gente tem que fazer um pouco mais lento. Que no caso funciona com o nosso potenciômetro, a gente fazendo a ligação, a gente consegue obter com esse potenciômetro uma ligação, ou você regula para mais ou para menos velocidade. É isso. Esse é o nosso projeto. Boa tarde, tudo bem? Eu sou o Vitor, faço parte da turma de automação industrial do primeiro T. A gente está aqui na feira de projetos. A gente desenvolveu em conjunto com alguns professores alguns projetinhos. Primeiro esse daqui em conjunto com o professor Alberto e o professor Marcelo, é um registrador de sequências que seguem com base utilizando dois CIs, o 74 e o 55, onde o 55 manda pulsos para o 74, comandando os relés, liberando corrente para que as lâmpadas acendam, como podem ver aqui. Aqui tem uma placa que foi um projeto mal sucedido dentro disso, né? Que a gente aprende que o importante da feira não é só a exposição, é sim os aprendizados. Aprendemos como não fazer uma placa. Nós temos aqui também uma fonte, tudo está em dois aqui porque um dos nossos colegas não pôde vir para o trabalho, mas aqui nossa fonte variável. No nosso curso a gente utiliza a gente trabalha com muitos projetos que exigem correntes, tensões diferentes, então essa fonte vem justamente para isso, possibilitando que a gente varie de 5, no caso da minha de 3 a 25 volts, conforme o necessário. Temos aqui também o nosso teste fase básico para sabermos se a tomada é 110 ou 220. Não vou testar aqui por conta da câmera, vai ficar difícil, né? Mas enfim, se for 110, a luz da esquerda acende. Se for 220, na verdade as duas vão acender. E temos o nosso carrinho, que não sei se vai ser gravado, mas seria interessante. À tarde, 2 horas, vai ter uma corridinha aqui, que basicamente funciona da seguinte forma. Entrou luz, o motor é acionado e o carrinho impulsionado. Aí cada um da sala vai ter se eu não me engano são 6 carrinhos. Dá para vocês verem, fazer uma competição aí, fazer uma rifa, não sei se eu posso falar isso. Mas enfim, vai ser à tarde, basicamente esses são os nossos projetos. Coisas simples, mas que auxiliam no nosso desenvolvimento. Boa tarde. Esse aqui foi o primeiro projeto, né, nosso que fizemos, que é um teste, né? Daí, por exemplo, a gente coloca aqui na tomada
Daí, como acendeu uma luzinha, é 110. Aqui não tem os 220, senão eu ia mostrar. Daí acende as duas luzinhas. Daí depois a gente veio pro carrinho, né? Que ele é movido a um LED. Daí ele é movido a luz. A gente coloca aqui e anda. Daí tem a fonte variável, que ela tem um USB, ela vai de 0 a 34. Daí a gente pode ir regulando ela. Esse foi o nosso terceiro projeto. Daí temos o quarto projeto, que é a fonte 555, né? Tem o 6555 que manda sequencial para os relés que vai acendendo todas as lâmpadas. Né? Esse foi o mais desafiador para nós, porque esse tivemos que fazer do zero mesmo, tanto fazer a placa, as trilhas, porque o primeiro, o segundo e o terceiro, o professor nos ajudou muito, já dava pronto, né, para nós, a trilha, a placa, daí a gente só começava passar a solda. Esse não, esse a gente teve que fazer do zero mesmo. Daí teve muitos a gente teve que adaptar para colocar, porque foi a primeira vez, né, que estávamos fazendo e foi mais complicado, mas no final deu certo, né? E esse último que controla o motorzinho, uma placa 555 variável que a gente consegue controlar a velocidade. Boa tarde, eu sou o Luan, esse daqui é o Gabriel, nós somos do quarto termo de automação. Nosso projeto ele consiste em uma estufa automatizada. Dentro da automação dessa estufa, nós temos o controle de umidade, controle de temperatura, controle de umidade do ar e do solo. Dentro desse controle de umidade de ar e solo, ele vai fazer a irrigação da planta. Temos o controle de iluminação para simular a fotossíntese da planta, e todas essas informações elas são enviadas para a nuvem e são monitoradas remotamente por qualquer lugar do mundo, sendo por laptop ou até mesmo pelo seu celular. E aí a gente consegue ter um controle e um monitoramento contínuo da nossa estufa e do crescimento da nossa planta. Obrigado.